Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alex Francisco. Eu sou representante do Atos Instituto Educacional. Nós somos um instituto de pós-graduação, segunda licenciatura e extensão aqui da cidade de Poá, no estado de São Paulo. Hoje nós vamos fazer a live com o tema a importância da neurociência e da atividades nos tempos de pandemia. Será apresentada pela doutoranda pela Universidade da Argentina, UNR, especialista em educação inclusiva, professora de educação infantil, especialista em gestão escolar integrada, pesquisadora na área de PCD no ensino regular e palestrante do Instituto Educacional, a professora Grace Pires, e o professor Júnior, que é professor, já tem 22 anos de experiência na área de educação pública estadual, 6 anos de experiência em escolas particulares, formado em filosofia e letras, pós-graduado em gestão escolar e arqueologia, mestrando e doutorando na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina também. Hoje, no final da live, pessoas, nós vamos ter aqui o sorteio de um curso de extensão, né, do nosso polo. Então, assim, fiquem até o final da live, né, que a gente vai fazer aí um sorteio bem bacana. Sejam todos muito bem-vindos e bons estudos aí para vocês. Professores? Olá! Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu queria, assim, mandar um beijo muito grande para o meu amigo, professor Júnior, né, que eu tive, né, a honra de conhecê-lo na Argentina. Somos amigos aí de mestrado e doutorado, não é isso, Júnior? Sim. E já passamos muitas coisas juntos e eu mesmo, porque a última vez que eu o vi foi a última vez que fomos até a Argentina, já tem um ano e meio, creio, por aí. E discutimos bastante sobre qual seria o tema, o que abordaríamos, e chegamos à conclusão de que falaríamos sobre neurociência e atividade, e afetividade, desculpa. Embora no tema esteja separado, é uma junção, né? A neurociência e a afetividade, elas caminham juntas. Não é isso? Inclusive, o autor que mais discutiu, e tem 210 livros sobre a afetividade, que é o Henri Vallon, ele se espelhou o quê? Na neurociência e nas teorias da psicanálise para desenvolver os 5 estágios de desenvolvimento infantil de acordo com a neurociência e a afetividade. As teorias da psicogenética, da psicogênese, vieram agregar muito, tanto no que tange a pedagogia, quanto diversas outras áreas do conhecimento. Temos Piaget, Vygotsky, mas eu vou focar um pouco no Vallon. Por quê? Porque o Vallon, ele desenvolveu de uma certa forma mais abrangente a questão da afetividade. Ele não aceitou a questão do indivíduo como reducionista, como diversas outras teorias. Porque o Piaget, ele é mais biológico, o Vygotsky, ele é mais social, e o Vallon é o quê? É uma integração. Vallon, ele diz que o ser, ele se desenvolve em 3 dimensões: cognitiva, afetiva e motora. O que isso significa? Isso significa que nós devemos olhar o ser na integralidade. E ele coloca a inteligência e a afetividade como caminhando juntas. É muito importante, e que eu li dos diversos textos de Vallon, porque Vallon ele tem a sua, como é que eu posso dizer, a sua teoria muito bem fundamentada, mas ao mesmo tempo ela é muito complexa. E eu não me esqueço de uma parte que Vallon diz o seguinte, que a criança, quando começa a andar, a dar os seus primeiros passos, que a mãe faz esse gesto de acolhimento e que a criança começa
a se sentir segura para vir em relação a ela, é um momento afetivo. O que isso prova? Isso prova que antes do ser cognitivo e motor, ele é afetivo. Foi a afetividade que o moveu para desenvolver a coordenação motora, que é o caminhar, e a cognição. É dar um comando para o cérebro de caminhar, né? E que uma negação da mãe, nesse momento, poderia travá-lo no momento de caminhar. Então, ele coloca a afetividade como sendo parte fundamental desse processo. Nós somos afetivos por natureza. E a afetividade que nos move, né? O ser, ele nasce com as funções biológicas, mas é o meio que vai determinar a aquisição da motricidade e a aquisição da cognição para desenvolver esse aparato biológico. Tanto que tem uma passagem muito importante que Valon, ele participou das duas guerras, né? Tanto da primeira quanto da segunda. E foi exatamente na Segunda Guerra Mundial, onde ele foi psicanalista em um campo para soldados que foram afetados tanto da parte motora quanto cognitiva da Segunda Guerra. E ele percebeu exatamente isso, que os soldados tinham um aparato biológico, que não tinham nenhum comprometimento neurológico, no entanto, eles não conseguiam desenvolver. Eles tinham a parte cognitiva, de certa forma, afetada. E foi onde ele começou a perceber que a afetividade era, sim, um dos fatores fundamentais dentro desse processo. E Valon, ele também categorizou as fases de desenvolvimento humano. Só que, embora Valon, ele tem a sua base também nos estudos de Piaget, ele levou em consideração, né, o estudo de Piaget, mas também ele levou em consideração os estudos de Freud. Por isso que é muito importante que ele fez uma junção de tudo isso para categorizar o ser. E a diferença dessa questão das fases de desenvolvimento de Valon é que ele não delimita, ele não fecha o ciclo, como Piaget, que determina de tal idade a tal idade a criança é isso. Ele não. Ele coloca uma idade assim pré-determinada, no entanto, ele não fecha, porque ele entende que cada criança tem o seu tempo de maturação, de interação, e ele também coloca dentro desses ciclos uma questão muito importante, que é a não desconstrução, que o aprendizado ele é linear. Por exemplo, o que eu consigo numa determinada faixa etária, não necessariamente eu perderei na outra, mas que será uma junção e um aprendizado contínuo e que não é linear, né? Por exemplo, a criança, quando está desenvolvendo a parte da escrita, que ela primeiro faz o círculo para depois fazer a letra A, quando ela mudar de fase para fazer a letra A ao invés do círculo, não necessariamente ela esquecerá de fazer o círculo. Só foi uma somatória de aprendizado, né? E Valon, ele determina esses 5 estágios de desenvolvimento infantil, mas ele não fecha, porque ele considera que a aprendizagem ela é contínua, que você aprende até a morte. Isso é muito importante, né? E aí, quando ele coloca lá na primeira fase, que é o impulsivo emocional, que ele destaca a afetividade. O ciclo de Valon, ele é determinado por afetividade e inteligência, que uma fase determina uma ou outra. Embora as duas estejam em consonância, há fases que predomina a inteligência e a fase que predomina a afetividade. Por exemplo, no primeiro ano do bebê, que é impulsivo emocional, que vai mais ou menos do 0 a 1 ano. Mais ou menos porque ele não fecha essa questão dos ciclos. O que predomina é a afetividade. A criança ela é movida única e exclusivamente pela afetividade. Ela tem na mãe, ela tem naquela pessoa que cuida, que está disponível para suprir as suas necessidades, e ela usa única e exclusivamente da afetividade para se pôr no mundo, para se impor no mundo. E ele diz também que nessa fase aí, que vai do primeiro ano de vida, o que predomina é o afetivo. E que a criança ela está no mundo
está no mundo e que ela não consegue desprender dele. Isso é interessante porque, principalmente os professores de educação infantil, eu acredito que vão se identificar nessa parte. Quando você está na primeira infância, ali no berçário, na creche, na educação infantil, que quando um bebê começa a chorar e todos os outros choram em seguida, o que isso significa? Ele não consegue se desprender da figura do outro. Nessa fase do impossível emocional, a criança não consegue se desvincular do outro. Ela se vê no outro. Ela não consegue fazer essa separação do indivíduo e do eu. Então, ela vê o amigo chorar, ela automaticamente ela chora, porque é o reflexo. Né? Aí depois vem o acessório motor projetivo, que, segundo Vallon, nessa fase, o que predomina é a inteligência. Por quê? O bebê vai demonstrar essa inteligência de que forma? Na interação com o objeto, com o meio, com o corpo. Quando a gente fala das diferentes linguagens, a gente envolve a motricidade, né? O motor, o corpo. Como que a criança tem uma linguagem nessa faixa etária? Segundo o Vallon, vai mais ou menos de 1 ano até 3 anos de idade, na interação com o meio, com o objeto, né? Constantemente vemos criança colocando diversos objetos na boca, precisa tocar. Por que a gente fala do concreto o tempo inteiro? Né? Porque a criança está na fase do concreto. E ela não domina ainda a linguagem escrita e nem a linguagem da fala. Qual é a linguagem que ela se utiliza para poder preponderar referente ao mundo? É o corpo. Então, nessa fase primeira impulsiva emocional, ela usa da afetividade somente. Nessa outra fase, que vai de 1 ano até os 3 anos de idade, ela passa a preponderar a inteligência, deixando bem claro que na fase que predomina a inteligência, a emoção, a afetividade não está junto, ela está. Só que a predominância da inteligência, ela já conseguiu adquirir, a afetividade fez com que ela adquirisse uma linguagem de mundo. E ela expressa essa linguagem de mundo através do corpo, contato com o objeto. Depois vem um personalismo, que vai dos 3 aos 6 anos, que é quando a criança começa a se perceber como sujeito do processo. Ela começa a fazer essa separação do outro e dela. Ah, peraí, eu sou um sujeito. E aí começa a fase do que nós chamamos de negação, né? De negar o que o adulto quer. Por quê? Ela está quando começa a se formar de fato a personalidade. Então a criança não vai aceitar de uma forma muito fácil o que o adulto lhe propõe. E daí a importância do educador entender esses processos, entender como que o cérebro funciona e como essa parte funciona, para poder entender que não é uma birra. Não é uma birra, é formação de personalidade. Ela está se reconhecendo como sujeito dentro do processo. E por isso ela não necessariamente precisa concordar com tudo que o adulto fala para poder ser bacana, legal. Então ela está se desvinculando desse mundo coletivo, não que o coletivo não faça parte, mas ela está se identificando enquanto sujeito, né? Aí depois vem o categorismo, que vai mais ou menos dos 6 aos 10 anos de idade, que é quando a criança começa a ter uma memória seletiva. O que seria essa memória seletiva? Acho que vocês já ouviram muito falar, né, Júnior? Que a gente aprende o que a gente gosta. A gente aprende o que a gente gosta e o que a gente se identifica. Então, essa memória seletiva seria o quê? Seria você aprender com mais facilidade aquilo que você gosta, aquilo que o meio te proporciona de uma forma mais enfática e mais prazerosa, né? A pedagogia da emoção. Eu vou aprender e vai ficar guardado na minha memória o que realmente foi significativo de fato. E depois disso, que começa dos 11 dos 11 aos 12 anos, que é a puberdade, que é quando começa o conflito de fato. E é engraçado essas teorias de Vallon, porque diferente do que fala Piaget, além de não ser linear essa questão das fases de desenvolvimento, ela também não é tranquila, ela é conflituosa. Porque existe um conflito.
a partir de um momento que eu passo de uma fase para outra, que eu vou me construindo, me identificando enquanto ser que faz parte de um processo de uma sociedade, mas que eu sou um sujeito coletivo e que também, no entanto, eu tenho que ter consciência da minha participação, eu tenho que dar minha opinião, isso é conflituoso, né? Principalmente aí nessa fase que entra na puberdade e na adolescência, que começa a ser conflituoso. E o que o professor tem que fazer dentro desse processo? Tem que entender. Se eu não conheço, eu começo a achar que é birra, né? Eu começo a achar que é birra. E o que é afeto segundo o Vallon? Porque geralmente os professores têm, não só os professores, mas no senso comum, que afeto é só beijo, abraço, carinho. É isso também, mas o que é afeto dentro da neurociência e dentro do contexto valoniano? O afeto é tudo aquilo que te afeta positivo ou negativamente. O afeto, ele é intrínseco, ele é extrínseco. Né? Por exemplo, eu me sinto afetado por algo que ocorre no meu meio externo. Por exemplo, um objeto bonito, uma pessoa que me agrada, quanto eu também posso me afetar intrinsecamente, como a fome e a sede. Tudo isso é aspecto dentro desse contexto. Não é só falar não. Inclusive, Vallon, ele se baseou na teoria de Freud e de Piaget. E ele diz o seguinte, que para ganhar, a gente precisa perder. Isso é muito importante a gente entender. O não, o falar não, é uma forma de afeto. Quando ele fala dessas fases de desenvolvimento, a criança que ela não entende, não compreende o não, ela não consegue passar de uma fase para outra. Por exemplo, estou falando, quando eu digo de perda, eu não estou falando de perda material, não, é uma perda realmente simbólica na questão da afetividade. Eu preciso perder o bebê que há em mim para que eu consiga virar criança, né? Para que eu consiga ser criança, eu preciso perder o bebê que há em mim. Para que eu consiga virar adolescente, eu preciso perder a criança que há em mim. Para que eu consiga virar um adulto, eu preciso perder o adolescente que há em mim. Para que eu consiga chegar na velhice, eu preciso perder o adulto que há em mim. Mas não é perder no sentido de esquecer totalmente aquilo que a gente vivenciou, porque o ser humano ele é contínuo e uma fase agrega a outra, mas é perder no sentido de evoluir. Então, o professor ele precisa entender que o afeto ele é muito além do beijo, do abraço, do carinho, é realmente um olhar diferenciado, é realmente essa postura de olhar no olho da criança e dizer, olha, não é o momento. Dizer não é uma forma de amor, é uma forma de afeto. E eu preciso desconstruir para me construir novamente. Tanto a criança, quanto a adolescente, quanto o bebê. Então, o afeto é muito mais além do que isso. Está intrínseco, faz parte do processo, e eu preciso a todo tempo estar ciente desses momentos que a criança tem para tentar entender. Se eu não entendo a parte neurológica, se eu não entendo essas fases de desenvolvimento, eu estarei podando o meu aluno. Estarei deixando com que ele evolua. Como ele disse no começo, na questão da mãe, que abre os braços e chama o filho, uma questão de afetividade. Se a mãe tivesse um aspecto de negação, certamente bloquearia a criança naquele processo. Né? Então, a gente nasce com um aparato biológico. Por exemplo, ele cita o exemplo de uma criança que nasce com um aparelho auditivo perfeito, com totais condições biológicas. No entanto, se essa criança não estiver inserida no meio falante, não importará a parte biológica, porque ele não terá estímulos do meio para desenvolver essa fala e essa audição. Então, antes de ser biológico, se ele é social, ele é afetivo, ele é cognitivo. Júnior, eu vou passar um pouco a bola para você e depois eu volto. Maravilha! Boa noite, meus queridos. Eu sou o professor Júnior. É um imenso prazer estar aqui.
principalmente falando de afetividade, né? É um tema que ele é pouco falado nos cursos, né? Neurociência, então, eu fiz vários cursos e eu nunca vi, né? Nunca tive essa aula de neurociência. O Marcelo, ele colocou um comentário muito interessante, que a afetividade ela tem que estar 24 horas por dia, sim, né? Então eu já vou ser um pouquinho mais técnico, né? Não com essa grande eloquência da Grace, né? E ao mesmo tempo eu vou falar de sala de aula e eu vou falar também do dia a dia, né? Essa situação em que nós estamos vivendo, a questão do estresse, né? O que esse estresse ele pode nos causar. E no final, não saia, não abandone a gente. Eu vou simplesmente dar algumas dicas do que a neurociência ela propõe para que a gente trabalhe a nossa ansiedade, o nosso nervosismo, né? Esse desespero que nós estamos passando, né? A princípio, eu gostaria de parabenizar os professores, parabenizar os pais, mães e pais, né, que mesmo nessa situação complicada, né, eu não posso falar a palavrinha P e nem a palavrinha com C, tá? Então, vocês entendem que situação que nós estamos passando. Mas mesmo assim, a gente não está deixando a peteca cair, né? Os professores em casa, montando lives, montando aulas, né? E preocupados com a aprendizagem do aluno e a família também, né? Então, vamos lá. Segundo Francisco Moura, ele diz que todo processo de educação, ele começa com a emoção, certo? Bom, eu vou apresentar para vocês o meu amiguinho, certo? Eu vou aproximar aqui para vocês terem uma noção, tá? E eu vou usar a tese de Paul MacLean, que justamente ele divide o cérebro em 3 partes, né? O cérebro trino. Essa primeira parte aqui, até aqui, ele se chama de cérebro reptiliano. Ou seja, é o cérebro que trabalha com todas os nossos instintos, né? Seja a questão do medo, seja a questão das coisas ruins que estão acontecendo e como que nós devemos lidar com isso, tá? Depois, para o tema dessa live, nós temos aqui no centro, né, a parte límbica, que é justamente a parte das emoções, né? Tálamo, hipotálamo. Aqui nós temos a amígdala cerebral, que também são responsáveis pela emoção, né, pelo afeto. E essa partezinha aqui de cima nós temos o neocórtex, certo? Então, o que seria interessante essas duas partezinhas? Segundo Kuda, uma autora, eu vou trabalhar com alguns livros, só que infelizmente alguns eles não têm aqui no Brasil, tá? Então, esse daqui, Neurociência, Didática e Pedagogia, tá? Vou trabalhar com esse daqui, O Cérebro que Aprende, tá? São livros que foram escritos em espanhol. E esse daqui é brasileiro, tá? Aliás, esse livro aqui, ele é muito bom, tá? Dos autores Consciência e Guerra. E o que acontece? O nosso cérebro, ele foi produzido, né, para ele manter a nossa sobrevivência, certo? Ou seja, quando eu estou diante de alguma situação de conflito, mais ou menos como nós estamos passando, ele nos dá 2 possibilidades. Ou eu ataco, ou eu fujo, certo? E aí, eu é que decido em que situação que eu vou agir. Se eu vou me defender ou se eu vou atacar. Quem é professor sabe disso, vivencia isso, né, todos os dias com os seus alunos. Então, o que acontece? A amígdala cerebral da parte direita, ele observa o rosto das pessoas. Você percebe a partir da percepção, da visão, e ela identifica o quê? Como que o rosto das pessoas está. E a amígdala esquerda, justamente, ela é responsável pelo som. Então, detalhe, dependendo de como você fala com os seus alunos,
vai gerar neles duas possíveis reações. Luta, perfeito, dona Vânia, perfeito, luta ou fuga, certo? E aí, você que é professor, principalmente quem está começando agora como professor, é muito difícil, mas você como professor, você tem que ter esse preparo, né? De, por exemplo, trabalhar também a atenção. Como a Grace comentou, nós, seres humanos, nós só temos atenção naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente é significativo. Caso contrário, não tem nenhuma razão dele prestar atenção em você. Outra coisa, a afetividade, que você pode ter uma afetividade falsa. Chega na sala, bom dia, tudo bom? Ó, sou professor tal, gosto muito de vocês e eu quero que vocês prestem atenção. O que que acontece com o aluno? Ele vai estranhar. Vai falar, mas por que ele está falando desse jeito? Né? Então, o professor, assim que ele entra numa sala de aula, ele tem que simplesmente cativar os alunos. Ele precisa compreender todo o sistema de funcionamento do cérebro, porque às vezes a nossa intenção é uma e você acaba fazendo algo que a resposta é outra. Né? Então, por exemplo, né, você entra numa sala, você é professor de inglês, isso aconteceu comigo, você é professor de inglês, você entra para dar aula para um 6º ano, certo? E aí o aluno vira para você e pergunta, olha, mas professor, por que eu tenho que aprender inglês? A tua resposta, ela tem que ser significativa para o aluno. Se eu disser, olha, você, por exemplo, pode um dia sair do país, então você tem que ter a língua... Isso é muito distante do mundinho dele. Né? Eu, por exemplo, eu escolhi trabalhar na periferia, né? Para poder, de fato, ajudar aqueles que muitos são esquecidos. Né? Então, para ele não entende o que é isso. Agora, você pode trabalhar a afetividade, a atenção de uma outra forma. Chega para o aluno e fala assim, peraí, você tem celular? Tem. Você tem joguinho? Tem. Que joguinho que você tem? Ah, o Free Fire, o famoso Free Fire, não sei nem se eu posso falar o nome do jogo, a gente não está fazendo propaganda. Mas eu estou me aproximando da realidade dele. Nesse exato momento, ele cria uma conexão. Você não está propondo para ele algo muito longe da realidade dele. Ah, o que significa esse termo, esses termos em inglês? E aí você simplesmente tem o seu aluno. Daqui a pouco, isso foi o que aconteceu comigo, daqui a pouco você tem a turma toda te perguntando, até as meninas, porque as meninas também jogam, né? Minha sobrinha, então, ama esse jogo, e estão justamente perguntando, professor, mas isso, e essa palavra? Então, você tem que se aproximar do seu aluno, né? Nós chamamos de pedagogia da presença, que não é só a questão de você entrar, de você falar bom dia, não, é você mostrar para o aluno que você está junto ali com ele, que você se preocupa com a situação dele, e você está ali para ajudar. Né? A Grace, ela tem a experiência com alunos pequenininhos, eu já tenho experiência com os grandes. Né? Mas a afetividade é a mesma situação. Né? E detalhe, a importância da alimentação, que eu vou comentar agora, da alimentação, que vai também trabalhar esses níveis de felicidade e de tristeza. Né? O cérebro, nós temos aí fiozinhos que eles se conectam, né? Eles são encapados por gordura, e eles precisam de neurotransmissores, que fazem justamente a comunicação de um neurônio a outro, né? E detalhe, dependendo do que eu faço, principalmente nessa situação em que nós estamos, isso vai mexer com o teu psicológico. Então, eu tento imaginar, vocês que são professores, a mãe e o pai, então, mais complicado ainda, o professor, ele precisa, primeiramente, se cuidar, para depois você cuidar do outro. Eu tenho dias, eu sei que tenho aqui inscritos alunos, né, professores, tem dia, por exemplo, que eu falo para o aluno, olha, espera só um pouquinho. Eu faço o meu relaxamento, respiro, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, respiro, até eu simplesmente me controlar, e aí sim eu vou atender o aluno. Porque nós podemos descontar no outro
uma situação que está interior e nós não tivemos a intenção disso. Quantas vezes o professor ele não perde a paciência em sala de aula justamente porque ele não está bem? Então eu digo, o professor ele precisa primeiramente cuidar de você para depois você cuidar do outro. Porque é muito difícil você ter afetividade quando você está justamente numa situação que você tem estresse elevado, você tem medo, né? Você tem medo de sair de casa. E os nossos alunos, eles também estão nessa situação. Por isso que a afetividade, né? Eu vou citar um outro autor que eu gosto muito, Pichon-Rivière. Pichon, ele simplesmente diz o quê? Professor e aluno precisa ter vínculo. Sabe aquela ideia de você falar assim, eu vou entrar na sala de aula para dar aula? Por exemplo, quer ver? Coloquem aqui nos comentários. Olha que bacana, eu vou fazer um exercício de 10 segundos. Depois só quero fazer um adendo no que você falou. Legal. Ó, muito bom. Meus queridos, tentem lembrar de um professor que marcou a tua vida. Com certeza, né, nós vamos ter... Eita, vou falar de música também. Música também é bom. Por exemplo, né? Quem é o professor que justamente marcou a sua vida? Não vai ser um professor que somente deu aula. Vai ser justamente um professor que você percebia que ele estava com você, né? Tanto no quesito te ajudar, tanto no quesito de te aconselhar, né? Por isso que nós chamamos de pedagogia da presença, né? Não é criar somente pontes, que você pode estar aqui e o outro está aqui. Não, é a presença, né? Agora, comentando sobre essa questão de estresse, eu vou abordar aqui 3 neurotransmissores, tá? O primeiro, ele é bom e ele também é ruim, que é o cortisol. Não sei se vocês conhecem. O que acontece com o cortisol? Ele é o neurotransmissor que põe você para trabalhar, que põe você para fazer, que põe você simplesmente para agitar. Velho, bateu lá o horário de você levantar, você já tem uma carga de cortisol, geralmente de manhã, para você criar ânimo, certo? Você está enfrentando um problema, furou o pneu do teu carro. Meu Deus do céu, vou ter que trocar. Beleza, o que acontece? Cortisol. Só que o nosso cérebro, ele não distingue muito bem as coisas. Ele é meio que automático. Então, por exemplo, você está em casa, você está justamente toda hora ouvindo e vendo noticiário, e só coisa ruim. O nível do cortisol, né, que é produzido na glândula suprarrenal, que é na parte de cima do rim, o nível vai lá em cima. E com certeza isso aconteceu com vocês. Então nem se fala. Você começa a ficar triste, você começa a ficar desesperado, batimento cardíaco, você começa a ficar com mais medo ainda e você começa a ficar irritado. Então, ele é bom, mas dependendo da situação que está acontecendo, o cortisol ele aumenta de uma tal forma e ele vai influenciar na produção de um outro neurotransmissor, que é a serotonina. Gente, serotonina é o neurotransmissor da felicidade, do prazer, de você estar bem, né? E aí, quanto mais aumenta o nível de cortisol, abaixa o nível de serotonina. E aí você está péssimo, né? E justamente... a música. E justamente o que acontece, né? Você não consegue nem lidar com o outro. Eu, por exemplo, digo o seguinte, se você não está bem, né, nem saia de casa e não atenda pessoas porque você não está bem. Você pode simplesmente agir de uma forma ou em defesa ou em ataque, né, e a outra pessoa não sabe, ela não tem culpa do que está acontecendo. Então, existe um outro neurotransmissor muito importante na educação, que é a dopamina. Então, a dopamina, a serotonina e o cortisol, né? Lógico, existe um outro, né? Agora, o que acontece?
eu tenho como controlar o nível de serotonina. Então, você que é mãe, que é pai, aplique essas dicas que eu vou passar para vocês, porque são dicas que eu aplico para mim, tá? Primeiro, alimentação, tá? Eu não entendo, não sei se tem algum nutricionista aqui no grupo, eu não entendo por que logo de manhã os alunos do fundamental e do médio, né, recebem todinho, nível alto de açúcar, e recebem também bolacha doce. Ou seja, o açúcar, ele aumenta o nível de dopamina, você fica bem, e logo ela desce, ela cai. E aí o aluno começa a ficar com sono, ele começa a ficar desanimado, ele quer dormir. Então eu comecei a investigar, porque eu não entendia por que o meu aluno, logo de manhã, ele estava desanimado, né? Por exemplo, tomar cuidado com refrigerante, bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela dá uma impressão de felicidade, logo você fica triste. E o que acontece? Você está condicionando o seu corpo a voltar a beber. Isso acontece com o açúcar. O açúcar é como se fosse um entorpecente. Você consome muito açúcar, nível de dopamina, você fica bem. Tem uma queda. O que o corpo pensa? Precisa consumir de novo açúcar. Nível de cortisol, serotonina, ela desce. Então, existem alimentos, né? A serotonina, por exemplo, ela é responsável pelo controle do apetite. No Facebook tem muita gente brincando, né? Eu vou sair dessa situação que nós estamos gordo, obeso. Por quê? Porque a serotonina, ela é responsável pelo controle do apetite. Se o meu nível de cortisol está lá em cima, há uma necessidade de comer. Por quê? Vai aumentar o nível de dopamina. Dopamina é o neurotransmissor da compensação. Ou seja, eu faço coisas para ganhar coisas. Seria mais ou menos como se eu fosse feliz só porque eu compro algo. Cuidado com isso. Isso é um outro problema, a gente não vai entrar né? Porque são outros processos químicos, mas é a mesma coisa, né? Cigarro. Por que a pessoa ela fuma, terminou o cigarro, daqui 10 minutos ela tem vontade de novo? Porque ela aumentou o nível de dopamina, certo? E aí o que acontece? O nível cai e ela precisa novamente do cigarro para se sentir feliz. Então, vamos lá para os... dormir. Nível de cortisona lá em cima, você tem problema para dormir. Coração, pressão alta, né? Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, alimentos baseados em zinco, tá? O zinco, ele protege até o nosso estômago, tá? Então, o zinco, por exemplo, espinafre, amêndoa, né? Castanha de caju, zinco mais magnésio. Magnésio também. Probióticos, iogurte. Nós precisamos cuidar do nosso intestino. Ele também tem uma relação com a serotonina, tá? E aspargos também. São alimentos que auxiliam na produção de serotonina, ou seja, no nível de felicidade, né? Na minha época, eu comia muito. Músculo de boi. Músculo de boi, é sério, né? Ele tem triptofano. Eu como até hoje, Júnior. Nossa, é muito bom sabendo fazer, né? Panela de pressão. Mas ele tem triptofano. Triptofano, ele auxilia também na produção de serotonina. E o dia que você estiver muito ruim, né? Por que esse tema afetividade? Porque nós estamos trabalhando em casa, vocês estão com os filhos, vocês estão precisando atender aluno. Tem professora dizendo, ai meu Deus do céu, é 1 hora só de live, porque eu preciso dar aula. Ô, Júnior, é isso que eu vou falar. Deixa um tempo aí para mim, porque eu preciso jogar tudo isso que você falou para pedagogia, pelo amor de Deus. Eu já estou finalizando. E aí o que acontece? Né? Você precisa estar bem. Então, está ruim, está com problema até mesmo para respirar,
né? Porque a ansiedade, ela faz isso. Batimento cardíaco, ansiedade, gente. Ansiedade, ela mata, né? Ansiedade, por exemplo, o nível de cortisol, ele atrapalha até a conexão, a comunicação dos neurônios, tá? Que nós chamamos de sinapse, né? É que é pouco tempo para falar tanta coisa. Então, se tiver a oportunidade de nós voltarmos, com certeza seria interessante falar de atenção, memória, né? Atenção, por exemplo, não dá mais para criar aquela atividade chata que o aluno não vai prestar atenção, seja na aula remota, seja na aula presencial, né? Agora, respiração. Isso é importantíssimo, né? Você está percebendo o nível de cortisol, está lá em cima, você está percebendo que está com dor de cabeça, batimento cardíaco, você está com medo, você está com ansiedade. O cérebro está dizendo, olha, o que você vai fazer? Você quer fugir ou você quer atacar? Respira. Porque você está passando a informação para o seu cérebro que você não está mais numa situação de conflito. Para um pouco de ouvir e ver noticiários ruins. Troca. Assiste um filme bacana, tá? É lógico que a informação é importante, mas assiste um filme bacana, assiste um desenho com os filhos, né? Cria uma interação interessante com eles, né? Por quê? Porque muita informação negativa, o cérebro vai entender que você está passando por aquele problema. E, na verdade, é uma defesa do cérebro, né? Agora, além dessa questão de respiração, você procurar um local também que você consiga ter paz, né? Por exemplo, para crianças, o animal de estimação. Eu tenho 5 filhas de patas, né? E quando eu estou percebendo que eu não estou bem, o que eu faço? Sento no quintal e fico com elas. Por quê? Porque elas têm afetividade, né? Talvez a gente já tenha até que aprender com esses animaizinhos. Eles veem você como se você fosse o ser humano mais importante, e realmente é. Então senta no quintal, deixa ser lambido, chora. Se você estiver numa situação complicada, chora, porque é bom, relaxa, né? Agora, a alimentação, ela é fundamental para nos ajudar nesse período louco que nós estamos passando, tá? Só para encerrar minha fala, não sei se vocês viram no Facebook, tinha um vídeo de um professor, tá? Tudo bem que a atitude do aluno foi uma atitude errada, tá? Mas o professor, ele está sentado, né? E chega um aluno com as mãos para trás. Isso simboliza que ele não está querendo atacar. E o questiona em relação à nota. O que o professor ele faz, né? Detalhe, quem assistiu essa live não vai fazer nunca mais isso. Ele se levanta e tira o óculos. Automaticamente, o aluno, vendo essa situação, cria na mente dele: ou eu me defendo, ou eu me ataco. Ou eu ataco. Por conta do nível de cortisol, que ele estava nervoso por conta da nota, ele simplesmente agrediu o professor. Como que esse professor, segundo todos esses teóricos que a Grace disse, todas essas dicas que nós estamos dando, o que eu faria no lugar dele? Eu tenho que acalmar o meu aluno. Ô, professor, e a minha nota? Ô, meu querido, peraí, cara, senta aqui, velho. Sério que eu errei sua nota? Não, pelo amor de Deus. Não, eu fiz isso várias vezes. Entendem? Eu trabalhei com alunos ricos e trabalhei com alunos complicados. E eu sei que vocês também passam por isso. Então, o que vocês têm que fazer? A neurociência e a pedagogia juntas, elas te dão um suporte de como você trabalhar com o aluno. Eu já tive alunos que chegaram nervosos. Professor, você errou minha nota. Peraí, cara, calma. Senta aí. Amor. Eu estou aqui para te ajudar. Entendem? E aí eu vou dar a palavra para a Grace. E aí qualquer coisa, desculpa, se der tempo, a gente tem 15... aqui tem 15 minutos. E aí, muito boa a sua explanação e casa com a teoria valoniana,
quando ele fala da fragilidade emocional. E eu, enquanto professora de educação especial inclusiva, eu me vejo nessa situação. Eu falo que todo professor ele deveria ser um pouco de professor especial, né? Porque, às vezes, a gente escuta muito de falar nesse sentido, Júnior. A criança não aprende porque ela vem de um contexto muito complicado, vem de uma família muito complicada. E aí, o que acontece quando ele vem para a sala de aula? Né? O professor acaba tendo um olhar já discriminatório em relação a isso, muitas vezes. Ele não aprende porque ele vem de uma realidade muito difícil, de uma realidade muito complicada. E aquilo você acaba trazendo consigo, você acaba incorporando aquela situação como sendo sua, quando na verdade você poderia usar daquilo para poder fazer a diferença na vida daquele aluno, né? E aí eu vou utilizar uma teoria de Vallon, que é da ambientação. Quando você vai comprar um peixinho no aquário, prestem atenção que isso é muito interessante, que o peixinho ele vem num saquinho com água, e aí você segue todo aquele passo a passo que o rapaz que te vendeu te diz, não joga ele de uma vez no aquário, não joga ele de uma vez na água, porque ele está vindo desse ambiente, você precisa colocá-lo aos poucos no aquário, vai colocando a aguinha aos poucos, até que ele se acostume nesse ambiente. Olha que crime que a educação comete. A gente joga a criança de vez num ambiente totalmente desconhecido, sem dar chance que ela se interaja, que ela se integre. A gente não vai inserindo a criança no contexto escolar da forma que deveria, aos poucos, fazendo com que ela se sinta pertencente daquele processo e parte daquele ambiente. Ambientação, eu não consigo aprender se eu não me sentir pertencente, né, desse ambiente. A escola, ela é parte de um processo e a escola, ela reflete a realidade. E a escola, ela é fruto de realidades diversas. Principalmente eu e você, que, como você disse, dá aula na periferia, eu também dou aula na periferia. Então, eu não posso jogar simplesmente o aluno, tentar fazer com que ele entenda somente o meu contexto, se eu não entrar no mundo dele. Então, se você pega um peixe e você tem um cuidado de adaptá-lo no seu aquário, do modo que ele veio, do ambiente dele, por que você vai fazer diferente com a criança? Vai aos poucos, vai tentando trazê-lo para a sua realidade aos poucos, né? E o que essas teorias psicogenéticas, elas fizeram parte aqui da nossa metodologia e das nossas leis. Os nossos parâmetros curriculares nacionais de 1997, né? Por mais que a gente diz que Vallon é de 1879, mas essas teorias psicogenéticas, elas fazem parte até hoje do nosso contexto. Quando os parâmetros curriculares nacionais de 1997 diz o seguinte, que a educação ela só é efetiva se você levar em questão os 3 aspectos, social, afetivo e cognitivo, né? E aí vem a BNCC mais recente, de 2007, que diz o quê? Que a educação ela tem que ser global, integral. E não é integral no sentido de horário, é integral no sentido de facilitador de aprendizagem, de facilitador de você ser uma luz no mundo para esse aluno. E você não consegue ser uma luz no mundo desse aluno se você não olhar ele de forma individual. Né? O aluno, ele é social por si só, ele é individual, mas ele precisa disso. Né, Júnior, gente, eu vou citar um exemplo de o que eu fiz com um aluno que o Júnior até falou que era live. Eu tinha um aluno muito problemático, que assim, ele já tinha passado por diversas salas, por diversos professores, e ninguém teve esse olhar. Porque todo excesso esconde uma falta. Esse é o meu lema. Todo excesso esconde uma falta. Seja o excesso de ficar introspectivo, seja o excesso de agressividade, né? Por que nós temos... Eu falo que quando o profissional ele está mal, ele pega um atestado. E o aluno, quando está mal, ele é laudado. Muitos laudos equivocados, Júnior. Esse aluno, ele só quer
tem um olhar diferenciado. Às vezes ele está pedindo socorro, me olha, né? Vallon, ele fala o seguinte, que a emoção, ela antecipa todas as outras formas de linguagem. A emoção, a educação da emoção, a pedagogia do amor, né? Então, hoje nós temos alunos excelentes pedagogicamente falando, que dominam todas as outras, toda a leitura pictória, a leitura da escrita, do gesto, do movimento, mas se ele não domina o emocional, tantos jovens se matando, entrando em jogos que colocam a vida deles em risco e de todos os outros. Por quê? Porque a escola esqueceu que o emocional antecede tudo. Eu sou biológica, eu sou cognitiva, mas o que vai predominar é a minha afetividade. A afetividade, ela predomina, ela tem que predominar, porque é a afetividade que move, que nos dá o impulso para poder ativar o cognitivo no motor, né? E essa questão do aquário eu achei muito interessante, porque às vezes tem cuidado com o peixinho. E aí, principalmente quando eu sou professora de educação infantil, né, Júnior? Então eu vejo quando a gente tira um aluno da educação infantil e joga ali no Fundi 1, a gente está jogando o peixe direto no aquário, com a água que vem. Né? A gente joga direto, não quer saber de onde veio, se ele vai se adaptar, de que contexto que ele veio. Né? A gente se preocupa muito com a leitura, com a forma do registro, mas a gente esquece que o mundo é muito mais além do que isso. E esse contexto nos mostrou, está mostrando isso. Né? Paulo Freire também já dizia que a leitura de mundo antecede a leitura da palavra, e Vallon veio com essa linha de pensamento e nos disse que não importa outros tipos de leitura se a gente não tiver o domínio da emoção. E é exatamente isso. Só vou fazer um comentário do meu aluno, né, para finalizar, que ele dava trabalho, e eu já tinha tentado diversos métodos, porque eu sou professora de educação especial, então eu tentei dar ludicidade, tentei de várias formas. Um belo dia me veio um ensaio, vou levar esse menino para minha casa. Todo mundo. Grace, você vai levar para sua casa? Como assim? Eu falei, vou. E realmente, Júnior, era isso que ele precisava. Ele não precisava da minha técnica de pedagoga, de doutoranda, de especialista em nada. Ele precisava de um olhar, ele precisava de um olho no olho mesmo, de um direcionamento só para ele, de mostrar, eu estou aqui. Eu sou sua professora, mas antes de mais nada, eu sou a sua amiga. E eu vejo muito professor dizendo, eu não sou sua amiga. Eu não sei se você já viu, mas já deve ter visto, eu sou sua professora. Um pedagogo, Júnior, que diz que não é amigo, que ele é professor, me desculpa, ele está na profissão errada, porque ele vai contra todas as teorias psicogenéticas e ele vai contra todos os autores renomados e conceituados que estudaram o cérebro humano na sua integralidade, na sua totalidade. E se ele estudou de forma errônea, porque ele esquece que o ser humano, quando um bebê chora, o bebê, quando nasce, o choro, o que é o choro? O choro é simplesmente uma forma de expressar a forma intrínseca do querer, de fome, de qualquer forma o bebê ele tenta expressar. Então, assim, a afetividade, ela precede qualquer outro tipo de leitura. Enquanto o professor não tiver esse olhar e esse cuidado de entender que a educação, ela está, sim, ligada à emoção e à afetividade, nós não conseguiremos os nossos objetivos, né? Formaremos bons profissionais teóricos, né? E até mesmo práticos, técnicos, mas estaremos formando uma nação doente, incapaz de expor seus medos, incapaz de enfrentar a vida prática, incapaz de ouvir um não, e de entender que o não é uma forma de amor também. E aí eu vi um comentário da Cláudia que ela fala, né, no estabelecer a confiança. Estabelecer a confiança é muito importante, porque quando eu tenho uma confiança em você, eu vou ouvir o seu não e eu vou entender que é uma forma de amor. Não, Posso o meu fazer professor está me falando. Claro, por favor. Posso só fazer
Deve. Então, vamos lá. Tem muitos professores aqui, né? Então, eu vou fazer uma defesa aos professores, né? Primeiro que, geralmente, os cursos, eles são mecânicos, né? Eles querem ainda priorizar conteúdo, como se conteúdo, somente conteúdo, fosse a coisa mais importante. Beleza. Segundo, os cursos voltados à educação, eles não ensinam você a como lidar com o aluno em sala de aula, né? Não. Então, no começo, eu disse o quê? Eu nunca tive uma aula sobre neurociência, né? Eu estudo neurociência por conta da minha escolha, né, em relação à minha dissertação de mestrado e doutorado. Então, é uma Sim. questão pessoal. Só que existem teóricos, existem professores e existem universidades que são contra a neurociência. É como se a neurociência ela estivesse para substituir a pedagogia. E o que nós fizemos hoje é justamente um diálogo entre a pedagogia e a neurociência, né? Se você quiser estudar neurociência, você vai ter que fazer uma pós-graduação. Não tem na graduação. Aliás, nem no mestrado nós tivemos, que é justamente uma formação para professores. Se fala da afetividade, porque eu estava lendo aqui os comentários, né? E aí eu fui fazendo assim, né? Para cada comentário que vocês iam fazendo. Na verdade, vamos retificar esse símbolo. Já que a aula é sobre neurociência, não façam mais coraçãozinho, não. Façam assim, ó. Porque o órgão que é... eu tenho que defender a minha. O órgão que é responsável pela emoção, pelo gostar, não é o coração só bate, é o cérebro. Como é que certo? é, Então, Júnior? é assim, ó, você junta assim, né? Você tem os dois hemisférios, então eu mostro isso para os alunos. Agora, o que acontece? O professor, felizmente ou infelizmente, ele tem que buscar outras informações, né? Só a graduação, ela não te dá base para você construir outros conhecimentos em relação a um conteúdo, né? E aí o que acontece? Todos aqui que são professores, né, ou que então começaram já tem tempo, cara, você entrava na sala de aula com medo. E você entrava na sala de aula nervoso, porque você não sabia se você ia conseguir o objetivo planejado. Então, é muito complicado, né? Você falar por exemplo, de formação, de curso voltado à educação, porque, primeiro, que é pouco tempo. Né? Você tem as universidades aí que dão aí 1 ano para o curso de pedagogia. Quem está fazendo há 2, 3 anos, 4 anos, esse é o ideal. Porque, detalhe, pedagogia, ela é tudo. Você vai aprender um modelo de ensino, que são as teses dos autores, você vai aprender a estratégia de ensino e principalmente, e principalmente fazer o quê? Como você lidar com aquele ser humano, né, que ele também olha você com receio. Como você comentou, rapidinho, como você comentou de uma experiência, eu vou comentar também. E pelo amor de Deus, não pensem que eu estou sendo antiético, é só um exemplo, tá? Mas é real. Eu só não posso Até contar porque o a nome da gente não pessoa. citou nomes, né, Júnior? Não, pelo amor de Deus, eu não vou falar nome, mas é real o que aconteceu, tá? É só uma Sim. analogia, tá? Estou eu, primeiro dia de aula, me arrumei, estava com medo, primeiro dia de aula, aula de espanhol. Beleza. Detalhe, não foi aqui no Brasil, tá? Aliás, a minha professora de espanhol aqui no Brasil é um amor de pessoa, tá? O que acontece? Primeiro dia de aula, fui, certo? Sentei, entrei na sala, sentei, chegou o professor. Detalhe, eu estou dizendo isso no mestrado. O professor, ele entrou e assim, ó, bom dia. Cara, essa fisionomia para mim, eu já interpreto que esse cara quer me bater. Esse cara não vai dar aula. O que ele disse? Ele simplesmente disse assim, é o seguinte, eu estou aqui para dar aula, quem não quiser, a porta está ali. Ele me deu 2 possibilidades.
Atacar eu não vou fazer, porque ele é um professor, eu estou dentro de uma universidade. O que eu fiz? Peguei minhas coisas e fui embora. Ele permitiu isso. Agora, eu analiso, lógico que na época eu fiquei pé da vida, mas depois eu fui perceber o quê? O cara estava com medo, ele estava inseguro. Então, um professor que ele está inseguro, o que ele precisa conhecer? Ele precisa conhecer a psicologia, ele precisa conhecer a neurociência, ele precisa conhecer outras disciplinas para que haja uma egrégora. E aí sim, né? Eu tive, por exemplo, um professor, e aí sim, agora eu posso falar o nome dele, ele é um professor da USP, Wagner Porto, eu espero que esse vídeo chegue até ele, no curso de arqueologia, né? E aí o que acontece? Sabe como que ele entrava na sala de aula? Cara, você não perdia uma aula dele. Ele entrava na aula e falava assim, gente, olha, eu vou falar de um assunto, mas ele é muito legal. Cara, o assunto poderia ser chato, mas ele ativava a sua atenção, ele ativava a tua memória, e você, detalhe, humano, uma pessoa... Aliás, eu estou estudando no mestrado, no doutorado, graças a ele, foi ele que me incentivou. Então, o que acontece? Cara, você tem formas de você trabalhar com o ser humano, né? Essa forma antiga, arcaica, né? De sistema, né? Jesuíta, de porrada, não existe mais, né? Ô, Júnior. Você vai ter que cativar o cara. Sim. Porque senão... Ô, Júnior. É que eu falo demais, cara. Não, meu amor, eu tô acostumada com você, a gente estuda junto, né? Se deixar, eu fico 2, 3 horas aqui. Eu também. É só um adendo. Quando a gente fala, olha como o próprio professor, às vezes, é contraditório. Nós falamos e vimos em vários documentos oficiais e palestras e debates de filósofos renomados, professores renomados, que a escola é a extensão da própria casa. Então, se a escola é a extensão da própria casa, você concorda comigo que o professor é a extensão da família? Então, como é que eu posso falar que eu não sou amigo do meu aluno se você fala que a escola é a extensão da própria casa? O aluno fica ali, o Júnior, às vezes 6, quando é no período integral, 8 horas, 6 horas por dia. Então, ele fica muito mais com os professores profissionais que estão dentro desse ambiente escolar do que com a própria família, de fato. Eu não posso ignorar, eu não posso perder esse tempo, eu não posso formar um ser humano tecnicamente perfeito e acabado quanto pessoa, quanto ser humano. E eu só vou responder uma pergunta que o meu amigo Jussiel fez, né? E antes disso, eu só quero mandar um beijo para minha irmã, Glaucia Pires, que faz pedagogia no Piauí, porque da outra vez eu não mandei um beijo, ela ficou muito magoada comigo, né? E o pessoal da NEM Chácara, que são seus companheiros de trabalho. O Jussiel fez uma pergunta de como trazer a neuroplasticidade para a educação. E eu, enquanto pedagoga e da parte da área da educação especial, nós temos uma grande habilidade, graças a Deus, de focar na capacidade, não na defasagem, entre aspas, né? A neuroplasticidade, ela veio nos mostrar que o cérebro é altamente capaz de estabelecer conexões, sinapses de várias formas diferenciadas. Por exemplo, quando se tem um AVC que compromete uma parte do cérebro, aí o Júnior acho que pode me ajudar nessa parte, né? Quando compromete uma parte do cérebro, se nós trabalharmos de outra forma, como aí entra o que? As diferentes linguagens, os diferentes tipos de aprendizagem, nós conseguimos fazer com que essa elasticidade seja trabalhada e conseguir readaptar e fazer com que esse movimento perdido volte e você reaprenda a andar, a falar de uma outra forma. Nisso o Valon foi muito importante, desde 1879, né, e que ele veio mostrar que o autoritarismo na sala de aula, que ele não tem nada a ver, que ele não nos leva a nada. E é até triste, né, Júnior, saber que nós estamos em 2020, 2020, e falando de uma coisa
de séculos atrás. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente trabalha em cima da teoria e, na prática, a gente acaba esquecendo e vê o aluno simplesmente como um sem luz, como é a origem do nome, né? Só que ele não é uma pessoa sem luz. Todo mundo traz consigo aprendizagens e de diferentes formas de se expressar e de mostrar e de conhecimento de mundo, e não importa a classe social, não importa o contexto que ele veio, ele tem uma bagagem, sim. E cabe ao professor ter esse olhar, essa visão, direcionar. Eu sei que é difícil, porque eu sou professora, na minha sala tem 30 e poucos alunos, né? Mas, como eu te disse, se você tiver um pouco de olhar na questão da empatia, você vai ver que o aluno ali está gritando, tanto que está tanto introspectivo, quanto aquele que está fazendo seu comportamento de forma agressiva. Né? É que o ser humano, ele, infelizmente, ele demonstra o que está faltando através do comportamento. O adulto, como eu disse, Júnior, se afasta. O adulto vai lá no psiquiatra, no psicólogo, olha, eu não estou bem, por isso eu preciso me afastar. E o pobre do aluno? Sim. Nós temos um sério problema de não darmos atenção às nossas crianças, de não darmos o devido valor que ela tem, de se expressar, de mostrar as suas vontades. E aí nós temos muito lados errados, né? Problemas de comportamentais. Como eu disse, o ser ele é biológico, mas ele é principalmente afetivo. E aí, essa falta de afetividade, ou essa, como é que eu posso colocar? Esse excesso, porque o excesso de afetividade também faz mal para o aluno. Faz mal para o aluno, faz mal para o filho, faz mal no relacionamento. Entender o termo afetividade para não errar. Entender que ser afetivo não é só beijo e abraço, é falar assim, olhar no olho e falar, não, você está errado. Eu te amo, mas não. Porque muito dos problemas que temos também na sala de aula é por conta disso, né? A gente chama o pai para conversar, Júnior, chama o pai para conversar e você percebe que o problema realmente vem do ambiente escolar. Que às vezes o aluno tem todo aquele transtorno e aquele comportamento, porque ele também só está acostumado a ouvir sim, a passar a mão na cabeça, a dizer tá tudo bem, e a vida não fala tá tudo bem sempre. E a gente tem que aprender a ouvir não, e a gente precisa estabelecer esse elo de confiança entre professor e aluno e todos que fazem parte desse contexto. E ser afetivo é isso. É dizer não, é dizer sim, e entender o aluno como um ser pensante, independente da faixa etária, é isso. Já é um tema já para uma próxima live, né? Com certeza, tem muito assunto ainda para ser abordado. Nossa Senhora! Tem. Por quê? Tem, mas porque a família... Na minha época, por exemplo, meu pai trabalhava e minha mãe não. Né? Então, a minha mãe ficou comigo, né? E hoje não, né? O pai trabalha, a mãe trabalha. Então, o que acontece? Existe uma lei da compensação. Né? Como a mãe e o pai não estão tão presentes na vida do filho, ele, de uma certa forma, ele tende a presentear, né? Compor de forma agradável, né, a vida do filho, só que de forma material. Então, isso é complicado também. Né? Isso é muito complicado, por quê? Porque a criança, ela aceita até fazer certas coisas, mas pela recompensa, não por consciência. Por que eu entrei nesse assunto? Por exemplo, né, você está lá, você, mãe, pai, você está lá com o teu filho está estudando, tal, e ele não quer fazer as atividades. Né? O ideal seria o quê? Conversar. Né? Sentar com ele, conversar, porque nós também nos alteramos e a gente quer resolver a situação de forma rápida e punitiva. Né? Põe de castigo, briga, chacoalha, não. Certo seria o quê? Conversar e devagarzinho você vai justamente construindo nele uma consciência. E principalmente, né, dizer, olha, essa atividade aqui, ela é importante agora por conta disso, disso, disso.
Porque se você estiver assistindo um filme, você não vai entender o contexto do filme se você não tiver isso aqui. Matemática, ó, você vai ficar hoje, eu vou fazer a comida, você vai me ver o quanto que a alimentação tem em matemática. Por que a gente não pode abusar de certo alimento? Por exemplo, sal. Sal mata. Né? E qualquer forma de sal, embutido, bacon, esse sal porcaria que a gente compra aí no mercado, né? Açúcar. Então, você vai calcular. Olha, a gente tem que calcular. Você tem uma quantidade de alimento que você pode comer por dia. Então, você tem que tomar cuidado com isso. E você está ensinando matemática, é isso que eu fico pé da vida, né? Geralmente, se trabalha assuntos que não têm conexão com o aluno. Por exemplo, eu tive aula de matemática, equação de segundo grau. Depois eu fui descobrir que tinha equação de terceiro, de quarto, que é infinito. Mas eu cheguei na equação de segundo grau. Se vocês me perguntarem, para mim, para que usa isso, eu vou ter dificuldades para explicar. E detalhe, tem uma explicação. Ah, por que o cara está aprendendo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Por que o cara está aprendendo biologia, que é uma matéria importantíssima? Né? Então, filosofia, o quanto que as pessoas, uma quer atacar a outra, uma quer projetar o seu problema no outro, né? Isso é afetividade. Não é só escola, não é só família, é empresa. É você lidar com o seu funcionário, o funcionário lidar com o patrão. São os funcionários lidando um com o outro. Né? É você aceitar o outro da forma que o outro é. Né? Então, é a alteridade, é altruísmo. Você entra, às vezes, você está começando na profissão de professor, você entra na sala de aula, você olha assim, você fala, meu Deus do céu, cara, só tem capeta aqui dentro, cara. Esses caras vão me matar, esses caras vão me levar lá para o servidor. Eu vou ter um infarto, eu vou ter um derrame. E com o passar do tempo, você vai entendendo por que aquele aluno é daquele jeito. Porque se você não olhar para o teu aluno, eu tenho até um artigo que eu publiquei esses dias, justamente falando sobre isso, né? A importância do olhar. O professor, ele tem que ter isso. Né? Eu não tenho que projetar aquilo que eu quero que o outro seja. Não, ele é. E eu tenho que entender esse ser humano justamente na totalidade dele, na potencialidade dele. Então, esse indivíduo, eu vou simplesmente tratá-lo bem porque ele é um indivíduo. E isso, geralmente, não é ensinado na universidade, isso não é passado na escola, porque a escola é burocrática, certo? Então, talvez nesse momento agora que nós estamos trabalhando em casa, a escola está mudando. Os professores precisam mudar. Só para vocês terem uma ideia, essa é a primeira live que eu estou fazendo. Né? Eu coloquei aqui o endereço, eu montei um canal no YouTube. Quando que o Júnior pensou que ia ter um canal do YouTube para falar de educação? Que aí já aproveito e faço a propaganda. É Júnior Arqueologia e CIA. Tá? Me visitem lá, segue lá, porque eu tô aprendendo a fazer vídeos. Vocês entendem que nós temos que nos reinventar? Sim. Porque a educação, ela pede isso, a sociedade pede isso, e os nossos alunos pedem isso. Né? Fala, Grace. Não, é só para encerrar, porque eu estou vendo bastante comentários bastante comentários em relação a ser a extensão da casa, no sentido, quando nós olhamos o ser como integral e como global, concorda? E que a gente fala que escola, família e sociedade tem que fazer um trabalho integrado para poder ter um resultado efetivo. É nesse sentido, né? Mas próprio Valon, Freud, Piaget, eles dizem que o aluno precisa saber que o professor é o professor, o pai, a mãe é a mãe. É só extensão no sentido de moral, ético, que é afetivo também, mas cada um ocupa a sua posição na vida. Né? E cada um tem que cumprir exatamente o seu papel para que nós possamos formar cidadãos conscientes, né? Que a sua participação no mundo ela é importante e que ele é social, mas que
ele sim também tem a sua importância e que cada um tem a sua contribuição dentro do seu contexto. Ele é global, né? Mas ele é individual também, e nós temos que ter essa percepção e incentivar, motivar, né? É isso. A dona Doralice, a dona Doralice, ela colocou um comentário maravilhoso. Aliás, todos os comentários foram maravilhosos, gente. Muito obrigado. Hoje foi uma noite, assim, Foi muito bom, muito bom. Foi. Né? Quero mais, Júnior. Eu também quero. A dona Doralice, ela comentou o seguinte, nós temos que fazer as coisas com prazer. E aproveitando que a live está acabando, então se o YouTube cortar a gente, eu vou usar uma palavrinha que eu já uso há muito tempo, né? Principalmente no ensino médio. Ensino fundamental não, mas ensino médio. Eu digo o seguinte, quando você for fazer alguma coisa, tá? Não leve para o lado sexual, não é esse sentido. Você tem que fazer com tesão. Bem freudiano. Tesão, entendeu? Falou. Você tem que entrar numa aula como ela fosse a última. Sabe, você, no seu pensamento, você vai falar assim, cara, eu vou salvar todo mundo, mesmo que você não salve ninguém. Mas você quer salvar todo mundo, você quer simplesmente fazer a diferença na vida do seu aluno, e você acredita que a gente acaba fazendo? Cara, quantas vezes eu não vejo ex-alunos com 10, 15 anos, né? Que eu já sou velho, mas o cara falando, professor, cara, você mudou a minha vida. E detalhe, o que eu fiz? Eu não fiz nada além de estar presente, sabe? De você estar junto, de você entender a vida do outro, de você querer saber, cara, como é que você tá, velho? Como é que eu posso te ajudar? Tem aluno, por exemplo, eu sei que está errado, mas eu, né, estou trabalhando em casa mesmo, mas tem aluno, por exemplo, que entra em contato meia-noite, 1h da manhã. Por quê? Porque a mãe trabalha, né, coitada, trabalha o dia inteiro, chega em casa à tarde, e o celular da casa é o celular que está com ela. Como é que eu vou chegar para um aluno e falar assim, não, eu trabalho até às 4h, cara, você não pode entrar em contato. Cara, você matou. Acabou. Você criou uma ponte. Você fica aí, eu fico aqui. Não. Quem criou a ponte, Júnior? Você quebrou a ponte mesmo. Ele ficou lá, eu fiquei aqui. Beleza, cara, bacana. Mas, ó, eu sou comunicável só até às 4h, tá? 1h da manhã, filhão, eu tô dormindo. Não! Tô em casa, cara. Vocês entendem? E o dia que você não tiver legal, né? Fala com o teu aluno. Cara, olha, dá um tempinho aí, dá uns 10 minutinhos que eu já volto aqui a falar com você. E aí você faz tudo o que eu comentei, né? Só para retomar a questão da alimentação, gente, né? Cuidado com sal, cuidado com açúcar, né? Principalmente esse veneno aí que vendem no mercado. Ah, mas posso consumir muita fruta? Cuidado, que frutose também é açúcar. Não dá para comer 12 bananas no dia. Não, você tem que ser comedido, né? E detalhe, a coisa mais importante que nós temos é a nossa vida. É isso que a gente tem que guardar, né? E guardar a nossa vida, cuidar dessa casca, que é ela que nos mantém nessa vivência, e cuidar do outro, né? É muito importante isso, gente. Detalhe, não vou entrar em religião, certo? Mas tem um cara que ele é muito bom. Ele criou uma tese, já tem mais de 2000 anos, que é o amor ágape, que é o amor incondicional. Detalhe, você escolheu ser professor, você tem que ter isso. Ah, eu só beijo, só abraço, só dou atenção para aquele que está limpinho, que tomou banho. Não, velho! Porque é aquele que os outros olham e falam assim, esse aqui, cara, é aquele que vai te dar o verdadeiro valor. Quantas vezes eu não fui abraçado por aquele aluno que os outros se olhavam e falavam, nossa, credo, mas aquilo era sincero, porque às vezes ele não tinha em casa. Você entende como esse assunto, ele é importantíssimo. É dentro de casa. Quantos alunos que eu não tenho que falam, poxa vida, professor, você me trata melhor do que a minha família. Você entende a importância de você tratar bem? E detalhe, não é algo simples, não.
Porque essa tese já tem mais de 2.000 anos e a gente não consegue aplicá-la. Sim. E agora eu encerro a minha fala. Tá, eu vou encerrar também, vamos passar a bola para o Alex. E aí eu vou aproveitar uma fala que você disse, da importância dele ter uma vivência complicada em casa, a escola ser importante. E eu vou mais além. Eu acho que, às vezes, a escola ela deve ser até mais importante do que a extensão da própria casa. Porque, às vezes, a criança ela vive num ambiente que o pai bate na mãe, que o pai se droga, que ela é abusada, que ela é negligenciada, que ela não tem alimentação, que ela não tem o mínimo de condição de ter um desenvolvimento saudável. Sim. Então, Júnior, assim, eu não vou falar muito que eu sou chorona. Então, assim, a escola, dependente o Alex já do vai ambiente, chamar nossa atenção já. Estou acabando. A escola, dependente do ambiente que a criança Alex, vem, o negócio tá muito ela bom, é cara. até mais importante do que isso. Tá bom, parei. Sim. Beijo, gente. Obrigada. Pode encerrar, Alex. Eu vou findar a minha fala, né, agradecendo esse cara. Alex, muito obrigado, parceirão, tá? Queria também agradecer a Cláudia, amigona, né? Não apareceu aqui, mas é a pessoa que está organizando tudo isso, né? Agradecer ao Instituto, né? Porque realmente criou a oportunidade. E agradecer essa mulher lindíssima que está do meu lado aqui, que é a Grace, né? E vocês, né? Muito bom nós termos esse contato, né? Não é aquela questão de, eu vou ouvir apenas a experiência. Não, quanto que eu fui aprendendo também com os comentários de vocês, né? Então, realmente, vocês elevaram o meu nível de serotonina, tá? Então, hoje foi muito bom, agradeço. E um abração a todos vocês. Lembrando, tem um canal... tem um canal no YouTube, é assim, cérebro. Até a próxima. Cérebro. Beijo. Cérebro. Eu tenho um canal no YouTube chamado Júnior Arqueologia e CIA, tá? Eu falo sobre educação. E eu tenho um Instagram, que é Júnior Arqueologia, tá? A todos, uma ótima noite. Se cuidem, porque isso é importante, né? E cuidem daqueles que vocês podem, tá bom? Obrigada, então, Júnior, um abração para todo mundo. Obrigada, Ata, obrigada, Cláudia, obrigada, Alex, obrigada a todo mundo. Tchau, Alex. Muito obrigado, professores. Muito obrigado aí pela apresentação, foi maravilhosa. A todos vocês, uma boa noite, mas calma que eu tenho um recadinho e tem o sorteio também. Eu queria, na verdade, pedir desculpas. No começo da live, eu acabei não informando, né, um ocorrido. Nós teríamos hoje também a apresentação do professor Júnior Carlos, tá? O professor Júnior Carlos, ele é educador de surdos e mudos, ele é tradutor e intérprete de Libras, né? Ele já está na área de educação há 12 anos, tá? Aconteceu, na verdade, um imprevisto e ele não conseguiu se conectar, né? Então eu peço desculpas aí, né, por essa falha, né, da comunicação. Aqui, vocês podem ver aqui, tem o Instagram dele, tá? @junior, e eu peço desculpas por essa falha de não ter comunicado aí no começo. Ok? De qualquer forma, isso daqui vai ficar nos comentários, e teve alguém que perguntou se a live ela fica gravada. Ela fica gravada no nosso canal, sim. Ok? Então, é no mesmo link que vocês conectaram. Uma outra coisa, então, assim, o sorteio. Bom, pessoas, nós utilizamos aqui um aplicativo. Esse aplicativo, ele deu só uma duplicidade. Então, na verdade, para não sermos injustos, nós vamos dar o curso para 2 pessoas, tá? Porque o aplicativo, ele gerou um número e já gerou outro na sequência, tá? Então, aqui, Doralice Maduro e Adrien Drica, né? Então, vocês ganharam o curso de extensão de 45 horas, tá? Na escolha de vocês, parabéns. Eu só peço para que vocês entrem em contato com a nossa secretaria, tá? Você pode enviar por e-mail ou pelo o nosso WhatsApp, envia os seus dados, tá bom? Para que a gente possa aí acertar a matrícula. Muito obrigado. Parabéns, mais uma vez, Doralice e Adrien.
e muito obrigado pela presença de vocês. E nós teremos uma outra live, tá? Ela vai estar disponível, se não me falha a memória, dia 12, vai estar na nossa página do Facebook. Mais uma vez, muito obrigado e tenham todos uma boa noite.